A primeira barreira é a culpa. Bingo para quem disse culpa. Segunda barreira, não merecimento. A terceira barreira, autossabotagem. Esse combo leva à procrastinação. Vamos dizer assim, os detonadores da procrastinação. Então vamos começar pela culpa. Culpa! Queridas, quero que vocês prestem muita atenção nesse viés que eu vou trazer aqui, a culpa, tá? Porque é diferente dessa culpa que geralmente vocês estão acostumadas a ouvir, tá bom? Então presta atenção, como um bom mineiro, presta atenção, pra vocês não perderem o que eu tô querendo dizer com culpa, beleza? Não é essa culpa de fazer coisa errada, não. Então, bora lá. O que é a culpa? Primeiro, o que não é culpa? Culpa nada tem a ver com certo e errado, com coisas boas ou coisas ruins. Não. Se culpa tivesse a ver apenas com coisas ruins que eu faço, então me sinto culpada porque fiz algo negativo. É também? É, mas é muito superficial olhar para isso só desse jeito. A culpa sob o viés sistêmico, na perspectiva sistêmica, ela é mais profunda, mais abrangente e por isso a gente tem que se atentar a ela. Se culpa fosse fazer algo errado, o fato de me cuidar, por exemplo, não iria trazer culpa. Perceberam? Muitas de vocês falam assim, queria me cuidar mais, queria ter mais tempo para mim, queria fazer tal coisa, mas quando faço sinto culpa. Essa não é uma frase que vocês usam com muita frequência? Ah, me sinto culpada quando me dou um presente, me sinto culpada quando cuido de mim, me sinto culpada quando saio sem meus pais. Quem aqui já disse essa frase alguma vez? Já se sentiu assim, culpada por fazer uma coisa boa para si mesma? A culpa, mulheres, vem do quê? Todo desejo de pertencer ao meu sistema familiar gera consequências. E uma das consequências é a culpa. Por quê? Vamos pegar a família A. Lá na família A, tem as regras lá da família. Então, as mulheres da família A chegaram até um limite profissional. Eram donas de casa, a grande maioria. As mulheres da família A, elas eram mais submissas aos homens. As mulheres da família A, elas são guerreiras. As mulheres da família A, o dinheiro é escasso, ok? Se eu faço parte da família A, eu tenho uma tendência a fazer tudo igualzinho, não é isso? Por quê? Porque as pessoas da família, elas vão passando de umas para as outras aquele padrão. Então, só para vocês entenderem, vou dar um exemplo. Eu ouvi uma história uma vez que eu achei muito interessante, né? Um homem, ele casou, né, com a mulher dele lá, aí chegou no Natal, ele percebeu, a mulher dele cortava os pés do peru para colocar na forma. E todo ano era a mesma coisa. Chegava no Natal, a mulher cortava o pé do peru e botava para assar. E um dia ele perguntou. Ele falou assim, por que você corta o pé do peru? Aí ela falou assim, não sei, eu aprendi com a minha mãe. Aí era Natal, a mãe estava lá. Aí ela perguntou, mãe, eu corto o pé do peru, por que você não cortava o pé do peru? Aí a mãe falou, não sei, eu aprendi com a minha mãe. Aí a avó estava lá. Aí ela perguntou para a avó, né? Vó, por que a senhora cortava? Aí ela falou, eu aprendi com a minha mãe. E ela foi perguntar para a mãe, por que a gente corta o pé do peru? E a mãe respondeu, é porque na época a panela era pequena. Gente, essa história é besta, mas ela traz tanta verdade. Naquele contexto, cabia aquela atitude. Hoje, não cabe mais. Hoje ela não precisa mais cortar o pé do peru porque ela tem uma travessa grande, mas na época da avó precisava. E eu não estou falando sobre cortar os pés do peru de Natal. Existem padrões que vão sendo repetidos de família para família, de geração em geração, que fazia sentido lá atrás, quando aconteceu, hoje não faz mais. Só que por uma falta de alguém assumir a culpa de fazer diferente,
o padrão vai sendo repetido. Por isso que vem a culpa. É quando eu faço algo diferente da minha família de origem, diferente do que todas as mulheres fizeram. A culpa vem por um desejo de rompimento de padrão. Então, olha só, se minha mãe é uma crença instaurada na família. Por isso que a gente precisa ficar muito atenta às nossas crenças familiares, porque essas crenças, elas dizem muito sobre nós. Elas dizem muito sobre a forma como a gente enfrenta a nossa própria vida. Então, olha só, se lá atrás, todo o desejo que eu tenho de continuar vivendo uma vida parecida com a das mulheres lá de trás, eu vou ficar de consciência leve, ou seja, vai chegar no Natal, eu vou cozinhar ali o peru dentro da forma e vou cortar o pé dele sem nem pensar o que eu tô fazendo. Aí eu tenho uma vida triste, eu nem sei porquê. Aí a minha vida tá sobrecarregada, cansada, exausta, eu nem sei que é porque eu vim de uma família em que só tinha mulher guerreira, mas que hoje eu não preciso ser guerreira. Aí eu me vejo totalmente desanimada, sem ânimo e não me dou conta de que eu cresci a vida inteira sendo responsável pelos meus irmãos, mas que hoje eu não preciso mais. Mas por medo de perder esse pertencimento, e isso é inconsciente e às vezes até consciente, por não dizer, mãe, eu vou fazer uma viagem. Mãe, eu vou ter uma vida diferente da sua. Eu vou ter mais alegria. Eu vou comprar um carro. Eu vou ser feliz no meu casamento. Não se dá esse direito. Por quê? Porque vai exigir assumir a culpa. Qual culpa? De fazer diferente. Eu vim de uma família em que as mulheres, nenhuma delas trabalhou fora. Minha mãe foi a única. Eu cresci vendo a minha mãe trabalhar desesperadamente. Então chegou uma época que eu pensei, poxa, peraí, eu vou ser igual quem? Eu ficava naquela, entre uma e outra, até o dia que eu falei, não, eu assumo. Eu vou ser do jeito que eu escolhi. Eu assumo a culpa de não ser igual. Então tá vendo que essa culpa de fazer coisas boas, ela é benéfica e ela é necessária. Sem ela, a gente fica estagnado. Todo dia, cada Natal, eu tô cortando o pé do peru. Só que eu tenho uma forma grande, a minha avó tinha uma forma pequena. E a gente passa uma vida inteira triste, desanimada, sem vida, porque eu estou presa a um padrão que não faz sentido, o menor sentido para mim. Por quê? Porque eu tenho medo de perder a segurança, tenho medo de perder o amor da minha mãe, tenho medo de perder o amor do meu pai, tenho medo de não ser mais a queridinha, tenho medo da crítica, tenho medo de virarem a cara para mim, tenho medo de chegar no topo sozinha, tenho medo de um dia precisar e não chegar lá. Então isso tudo, mulheres, faz com que a gente não assuma a culpa. A culpa de quê? De arcar com as próprias responsabilidades das próprias escolhas. Eu escolho ter uma vida diferente. Outro dia eu fiz uma carta sistêmica e uma das cartas era: mãe, eu sou rica, próspera e saudável. E uma pessoa escolheu essa carta e ela me disse assim: Nara, eu sinto culpa de ser rica, próspera e saudável e saber que a minha mãe, ela é infeliz, mora mal e é triste. Entendem? Que tem esse medo de romper padrão. Na minha família, muitas mulheres sofreram nos casamentos e eu sou a única a se separar. E me culpo por isso. Só que aí entra o segundo ponto, que é o não merecimento. O não merecimento, mulheres, vem disso, dessa prisão na culpa, que não é nem na culpa. É na inocência, ou seja, quando eu me mantenho no mesmo padrão. É o preço que eu pago quando eu fico presa lá atrás. É quando eu venho de uma família em que todas as mulheres sofreram no casamento e eu quero separar. E aí o que eu penso? Eu não mereço. Eu não mereço. Não é pra mim. Mas se a minha mãe não conseguiu, eu vou conseguir. Se minha mãe não fez, eu vou fazer. Mas como é que vai ser? Eu vou ser a primeira mulher da minha família a separar? Como é que elas vão me olhar? Não mereço isso tudo, não. E aí a gente duvida do que a gente sente, do que a gente quer, do que a gente deseja. A gente duvida do que a nossa alma quer. A gente duvida daquilo que está ali pulsando dentro de mim. E eu abro mão de uma vida culpada para ficar na inocência. E o que é ficar na inocência? Continuar cortando o pé do peru. É isso.
que é não merecimento. Não merecimento, mulheres, não é chegar no final do dia, essa forma rasa que às vezes a gente escuta, né? Ah, eu mereço um chocolate, eu mereço um café. Se esse merecimento vem do lugar certo, ok. Mas merecimento não é isso. Isso é consequência do merecimento. Merecimento, sabe o que é? Vou até levantar na cadeira. Merecimento, mulheres, é antes de tudo uma postura interna. É eu tomar posse do meu lugar nesse mundo. É eu quebrar um ciclo que muitas não quebraram. É eu assumir um lugar na minha vida que muitas mulheres da minha família não deram conta, mas que hoje eu dou. E por que eu não quebro? Ah, porque eu fico com dó. Ah, mas e minha mãe? E meu pai? E a vida passa. Só que você está olhando a vida dos seus pais, a vida das pessoas que vieram antes, com o seu olhar e não com o olhar deles. Pode ser que a sua mãe chegou muito longe, mas para você ela não chegou nem na metade. Mas porque você está olhando para ela dentro do seu contexto e não dentro do contexto dela. Entende a diferença? Quando você olha para sua mãe no contexto dela e olha para sua vida dentro do seu contexto, você não compara. E aí você se dá o direito de assumir esse merecimento, porque merecimento não é direito, é obrigação. Eu tenho obrigação de pegar a minha vida, que custou caro para minha mãe e para o meu pai, e fazer algo de bom com isso. A minha mãe trabalhou igual uma louca para pagar a escola para mim, para eu estudar em escolas excelentes. Agora que eu tenho oportunidade, eu não posso olhar para ela e falar assim, ah, não, mãe, eu não mereço não, porque a senhora trabalhou tanto para me pagar a escola, agora como é que eu vou ser feliz? Qual que vocês acham, gente, que é a postura da mãe? A mãe dá vontade de fazer o quê numa hora dessa? Põe aqui para mim nos comentários. Imagina a cena, tá? Você tá fazendo de tudo para dar o melhor para seus filhos. Você chega cansada, exausta em casa, você faz assim, dá duro. Aí seus filhos crescem. Aí eles olham para você e falam assim, ô mãe, sua vida foi muito difícil. Você trabalhou demais. Não posso, não mãe, eu não posso vencer. Às custas do seu trabalho? Às custas do seu esforço, mãe? Não é justo. O que dá vontade de você fazer com ele? Me conta. É isso que você está pensando. Coloca aqui para mim nos comentários. Não dá vontade de sacudir e falar, meu filho, acorda. Quem que seu filho sabe do esforço que você teve? Quem que seu filho sabe do que você precisou dar conta para ele poder vencer na vida? Só que a gente faz isso olhando para trás. A gente olha para a tristeza da mãe e fala, ô mãe, como é que eu vou ser feliz? A mãe falta fazer assim, ô minha filha, acorda, você pode, eu não podia. Imagina, eu gosto muito de dar exemplos, professora, né, de educação infantil ainda, dei aula há muitos anos, então eu trago muito eu gosto muito dessas histórias, que, né, pra vocês conectarem com o que eu tô trazendo. Olha só, imagina, tá? Vocês estão numa corrida de revezamento, então você corre 1 quilômetro e passa a tocha pro seu companheiro, ele vai correr 1 quilômetro, aí ele corre e te passa. Ok, então vamos lá. Você está numa prova de revezamento. Imagina, sua mãe correu 1 quilômetro, 30 quilômetros, passa para o filho a tocha. Agora o seu filho, aí você vai passar para ele. E assim sucessivamente, é a tocha da vida. Ó, a vida está acontecendo. Isso que é merecimento. Não é direito, eu tenho direito ao merecimento, tem direito a uma vida boa. Não, é obrigação. Porque a minha vida hoje é mais leve. Então, pensou aí no exemplo? Sua mãe foi lá e correu, deu a vida, sofreu, viveu tudo que ela viveu, fez tudo que ela fez lá, você acompanhou tudo, você viu ela correndo, você viu. Aí, na hora que ela tá quase te entregando, ela quebra a perna. Só que antes dela cair, ela te entrega a tocha. O que ela quer que você faça? Ela quer que você olhe para trás e vai acudi-la, ou você quer, não é nem querer. O que você precisa fazer? Não é pegar a tocha e seguir? Mas o que a gente faz? Peraí, deixa a tocha aqui. Ô tocha, você espera um pouquinho, tá? Vou olhar para trás aqui para ajudar minha mãe. É isso que a gente faz. Já foi pesado para ela, já foi difícil para eles. É nossa obrigação pegar a tocha e manter viva e passar para frente. E como que eu faço isso? Vivendo bem, sendo feliz, sendo próspera, sendo rica, sendo abundante, despertando, realizando sonhos, passando na prova da OAB, tirando carteira. É assim que a gente faz a vida.
valer a pena. É olhando para frente, é se curando do passado, é olhando para os bloqueios, é atravessando, é assumindo, agora é comigo, a tocha está na minha mão. Eu tenho um caminho a cumprir, o que eu vou fazer com essa tocha que está aqui comigo? Isso que é merecimento, não é direito, é dever. Eu mereço, por quê? Porque alguém veio antes e me passou a tocha. Por isso que eu mereço estar com ela agora. Enquanto ela está comigo, o que eu faço? Eu tenho muitas opções. O que vocês estão fazendo com a tocha? Eu me fiz essa pergunta há muitos anos, eu faço todos os dias quando eu acordo. Tá, mas a sua mãe vai continuar sendo ela. Como que eu faço? Olhando para mim, olhando para frente. Eu não posso ficar olhando para as atitudes da minha mãe. Eu não posso ficar presa. Muitas vezes a gente fica, né? Mas eu digo no sentido de para fazer a vida valer a pena. Eu olho para frente. Eu olho para mim enquanto eu estou com a tocha na mão. Minha mãe pode querer pegar a tocha, minha mãe pode querer que eu devolva para ela pode querer que eu não vá. Ela tá no direito dela. Agora, por que você tem que ficar presa às expectativas dela? Por que você tem que ficar com a tocha olhando para ela? Não, a vida é para frente. E é por isso que a gente está aqui. Porque às vezes a gente se esquece disso. Porque às vezes a gente não se dá conta. Porque às vezes a gente está tão emaranhada na vida da mãe que a gente não olha para a nossa própria vida. E o caminho despertar, a jornada despertar é para isso. Para pegar a tocha na mão. Para passar por essas barreiras, identificar e opa, estou presa na culpa. Opa, estou presa no não merecimento. Opa, estou presa na autossabotagem. Tá fazendo sentido, mulheres? Então não tem isso, eu não mereço. Não tem isso. Não, tô viva, eu mereço. Eu tenho que merecer, entendeu? Eu que preciso me fazer merecedora. Vocês estão entendendo? Olha só, eu abri as inscrições para a jornada, certo? Agora adianta eu ficar sentada aqui, eu mereço. Tem muitas mulheres na jornada, eu mereço. O que eu tô fazendo para merecer? Eu que não venho aqui fazer aula, live, não, para ver se vocês vão chegar aqui. Eu que não dou meu jeito de ficar estudando até tarde para trazer um conteúdo de qualidade aqui, não, para ver se vai cair do céu seguidoras, clientes e pessoas da jornada. Não, eu faço o meu merecimento. Meu merecimento é ocupar o meu lugar nesse mundo, é entender que a tocha está comigo agora e ponto. O que eu vou fazer para dar conta de fazê-la ir adiante? Então vamos lá. O que eu preciso para ficar com a tocha bem na minha mão, correr meus quilômetros aí, que eu não sei quantos que são, e passar ela adiante? Bati até palma. Entendem a seriedade disso? Não é merecimento passivo, onde eu me dou um presente. Agora, se eu tomo consciência do meu lugar do mundo, eu mereço um café da tarde com minhas amigas. Eu mereço cuidar de mim. Aí entra no pacote, porque eu sei o que eu mereço, porque eu olho para mim. Eu mereço, eu preciso ir na academia todos os dias, senão eu não sou ninguém. Então, minhas queridas, merecimento não é direito, é dever nosso, meu, seu, de todo mundo, de seus filhos, do meu filho. É missão, é entender o meu lugar no mundo. É eu entender lá dentro de mim que passar na prova da OAB não é um direito, é obrigação.